E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Todas as quartas-feiras, né? Sempre depois das 10 horas, depois do intervalo das 10, a gente tem aqui um bate-papo com algum missionário, né? Então tem aí algum bate-papo toda quarta-feira, depois das 10 horas da manhã. A gente tá aqui conversando com algum missionário neste mundão de meu Deus. E hoje, claro, não vai ser diferente, não é verdade? Hoje não vai ser diferente. Então vamos de novo, vamos para a apresentação de novo. Ô Jéssica, bom dia, querida, tá me ouvindo? Bom dia, Welber, tô ouvindo sim. Agora sim, conseguimos falar, que eu estava aqui todo feliz achando que você já estava conectada e não estava, ou eu ou você não estava, não sei qual dos dois que estava fora. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, como é que tá aí a nossa Salvador, a nossa cidade do paraíso chamado Salvador? Paraíso mesmo, viu? Tem muito sol hoje, apesar de que nos últimos dias choveu bastante, mas hoje amanheceu um dia. E então aqui a apresentação aqui que me passaram, né? O que me passaram de você. Baiana, 27 anos, membro da Igreja Batista da Reconciliação em Salvador, graduada em Arquitetura e Urbanismo e missionária radical na unidade de Salvador da Cristolândia, Bahia, há 5 meses. Ou seja, na Cristolândia você está há 5 meses, mas e a tua história como missionária? Há quanto tempo? É só 5 meses mesmo ou já tem mais um tempo aí para trás? Então, Welber, a minha história com missões nacionais, ela começou em 2015, num acampamento de promotores de missões. Inclusive, a galera que está me ouvindo aí, no final de semana vai acontecer o acampamento de promotores online, então pode ser uma oportunidade maravilhosa de você conhecer muitos projetos, assim como aconteceu comigo. E ali naquele acampamento eu ouvi tanta coisa maravilhosa que estava acontecendo em várias partes do Brasil. Eu ainda era muito nova, né, na época, ainda sou, mas era ainda mais. Também acho. E eu fiquei, gente, não é possível que eu nunca tinha ouvido falar de tantos projetos como esse. Eu estava tão apática, né, a tudo que estava acontecendo. E eu falei, meu Deus, eu quero participar, eu quero fazer parte disso também. E aquele foi o pontapé inicial. E em 2016, eu comecei a participar das operações Jesus Transforma, que são viagens missionárias, né, que a Junta de Missões Nacionais realizava em várias partes do país. E a minha primeira experiência foi no Acre. A pessoa vai para a primeira experiência missionária, em vez de procurar um local, né, mais perto, mais próximo, não. Decidi ir para o outro lado do país. Se é para ser missionária, e foi uma experiência marcante. Hein, Jéssica? Se é para ser missionária, vamos ser missionária então, né? Vamos ser missionária. Então foram muitos desafios, Welber, porque eu nunca tinha, por exemplo, viajado para tão longe, para o norte do país. Eu tenho amigos lá no Acre, né? Então são 2 horas de fuso horário a diferença. Agora são 10h17, lá são 8h17 da manhã. Eu tinha um recurso alto para levantar também de viagem, com as passagens. Então foi desafiador, mas foi uma bênção, marcou muito a minha vida. E essa foi apenas a primeira, né? Depois disso, eu participei em 2017 de uma operação Jesus Transforma o Sertão, participei de um outro projeto com uma organização de estudantes universitários que eu faço parte, né? Desde o período que eu entrei na graduação, que é a Crio Campus. Então eu passei 1 mês em Manaus também evangelizando nas universidades. Em 2015, né, nessa ocasião que eu falei que eu conheci os projetos de missões nacionais, foi ali também que eu conheci a Cristolândia, né? E passei a me envolver mais com a Cristolândia, aí participei de 2 operações de Jesus Transforma a Cracolândia, e isso foi crescendo no meu coração, né? A cada viagem que eu participava, a cada projeto que eu participava, eu voltava muito, mas muito animada, empolgada já para a próxima, né? E empolgada também de convidar pessoas para irem comigo, para estar junto comigo, porque realmente é uma experiência maravilhosa. E é mais ou menos isso aí. Legal. E aí hoje, então, você faz parte da Cristolândia, Bahia. E o que você está achando? O que você, quando você chegou na Cristolândia, qual era a tua expectativa
né? Você já tem agora uma experiência, você já fez viagens, você já conheceu aí algumas coisas extremas, e aí você chega na Cristolândia. Qual a tua expectativa para esse negócio? Olha, quando a gente vem para o campo missionário, né? Eu não, claro, negligencio, não desprezo essas experiências que eu tive antes. Eu já servi aqui como missionária também, como voluntária, na verdade, há um tempo. E aí você chega achando que já conhece de tudo, né? Sim. E já sabe como é que o negócio funciona, já conhece algumas das pessoas, eu já tinha um certo contato com alguns irmãos da equipe, que estão há mais tempo aqui. Então você acha que aquilo é tudo muito confortável, né? Você está num espaço que você conhece as pessoas, é a rotina, e vem Deus realmente para te surpreender muito. Nós estamos num contexto diferente, que é o contexto de pandemia, então nós temos o tempo todo pedido ao Senhor por criatividade, por discernimento, realmente para ir alterando a nossa rotina, a nossa forma de demonstrar compaixão e graça às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, né, que é o público-alvo da Cristolândia, não só na Bahia, mas nos demais estados onde existem Cristolândias. Então eu tinha uma expectativa, né, de servir com os meus dons, com as minhas habilidades, e parecia que se encerrava aí, né? Mas durante esses 5 meses, esses poucos 5 meses, eu tenho sido também muito moldada por Deus, muito trabalhada, eu tenho sido desafiada em muitas coisas que eu achei que, nossa, isso, eu nem sabia que eu precisava ser moldada nisso, o Senhor tem feito assim, e tido oportunidades maravilhosas de compartilhar o Senhor entre os mais vulneráveis. Esses dias eu estava lendo um texto bíblico em que o Senhor diz que quando, com a sua chegada, né, os montes seriam aplainados. E eu comecei a pensar que o evangelho estava sendo, desde a vinda de Jesus Cristo, pregado entre aqueles que tinham mais recurso e entre aqueles que não tinham. E é exatamente isso que a gente faz aqui na Cristolândia, é ministrar compaixão e graça e transformação a vida de pessoas que realmente não têm nem como nos recompensar, não tem de maneira alguma como nos agradecer. E eu estou muito feliz de poder estar aqui nesses 5 meses. Maravilha. Toda quarta-feira aqui, Jéssica, a gente sempre faz para uma pergunta que já virou uma pergunta clássica, vamos dizer assim, né? Para todos os nossos missionários que participam com a gente aqui, sobre as experiências, né, que eles tiveram na vida que mais marcaram. Depois você fala da Cristolândia, mas antes da Cristolândia, você teve alguma experiência, né, que marcou a tua vida, marcou a tua história nessas viagens que você fez, ou antes das viagens mesmo? Você gostaria de compartilhar isso com a gente? Sim, enquanto você falava, me vieram ao coração 2 coisas, né? Sim. Primeiro foi nessa experiência do Acre, lá em 2016. Certo. Onde a igreja que nos recebeu, ela nem ficava na capital, né? Era uma cidade chamada Porto Acre, Vila do V. Eu espero que tenha alguém ouvindo aí também. Legal. E eu realmente não sabia o que era ser recebida por uma família de estranhos, né? De completo estranhos. Sim. Como era aquela família, a família Sampaio, que foi a família que recebeu a equipe em suas casas. Aquilo me ensinou demais sobre hospitalidade, né? Que é sem dúvida um dom, e aquela família me marcou imensamente. Eu tenho certeza que essa primeira experiência assim, de acolhimento, de hospitalidade que eu recebi dessa equipe me motivou muito a fazer o mesmo com outras pessoas, né? A ser esse suporte, esse apoio em todos os sentidos, em muitos aspectos, assim como aquela família, a família Sampaio, foi para mim e para minha equipe. Então isso me marcou demais. Mas uma segunda experiência que eu falaria também foi sobre o projeto Manaus, que esse não foi com a junta, né, que eu participei, foi esse que eu mencionei, que nós fomos para evangelizar nas universidades com a Cru Campus, que é um movimento estudantil cristão que evangeliza, né, e discipula pessoas no ambiente universitário. E eu digo sempre que teve uma Jéssica antes do projeto Manaus e uma Jéssica depois. Durante o período que a gente esteve lá,
ele foi separado em molda, mobiliza e multiplica. E a primeira etapa, que era o molda, era esse momento em que o Senhor estava moldando o nosso coração, alinhando o nosso coração com o dele. Então nós tivemos muitos treinamentos, e não só treinamentos, mas momentos devocionais que foram muito marcantes para mim, que alinharam o meu coração em Deus, e que se não fosse isso, certamente naquele mesmo ano, em 2017, eu não ouviria o chamado do Senhor com tanta certeza, com tanta força, e não estaria pronta então para dizer sim. Então essas duas experiências me marcaram muito nesses dois projetos, que foram muito diferentes entre si, mas que tiveram um impacto muito grande, inclusive naquilo que eu tenho vivido hoje aqui na Cristolândia. Sim. E na Cristolândia, você já teve aí alguma experiência também bacana? Sim. Quero mencionar duas também. Sim. Uma, inclusive, foi muito recente, ontem, mas na sexta passada, a gente está aos poucos retomando, né, os atendimentos aqui dentro da unidade, porque durante esse período de pandemia, nós estávamos realizando os cultos do lado de fora e servindo as refeições. Diariamente eram mais de 100 quentinhas só de almoço que a gente distribuía aqui na região do centro de Salvador. Bacana. E agora nós estamos retomando, trazendo no máximo 30 pessoas para dentro da nossa unidade, para que aqui a gente tenha a oportunidade de conversar individualmente, de evangelizar olho no olho, né? Sim. E de fornecer o café da manhã, o almoço e o banho, a possibilidade do banho, do corte de cabelo também. Sim. E aí eu estava na portaria na sexta passada, fazendo aquela recepção super animada, para que as pessoas, ao chegarem a esse lugar, tenham realmente essa sensação de, olha aqui, que lugar abençoado que nós estamos entrando. E quando eu subi para o salão de culto, o espaço de atendimento aqui, para iniciar realmente o culto, já estava acontecendo um momento muito precioso de oração, né, onde os missionários foram direcionados a algumas pessoas em situação de rua que estavam aqui, às vezes em dupla, às vezes, né, sozinho ou em grupos pequenos, para orar por essas pessoas. E eu cheguei, aquilo já estava acontecendo, né, toda aquela movimentação. E eu fiquei só de fora em oração, intercedendo também por tudo que estava acontecendo. E quando aquele momento terminou, foi tão precioso a oportunidade que os missionários tiveram de compartilhar com esses jovens, com esses homens e mulheres que são invisíveis, né, na sociedade, que as pessoas passam de um lado para o outro, não sabem os seus nomes, não sabem a sua história, de onde eles vieram, quem eles são. E ali eu vi um momento de grande contrição, realmente, de lágrimas, de olhar para todos os lados e ver pessoas que realmente estavam tocadas com aquilo, de saberem que ali existiam de fato missionários que se importavam muito, né, com eles. E isso me deixou muito, mas muito emocionada também. Eu sou do tipo que eu não aguento ver ninguém chorando, então foi um momento realmente em que o Senhor tocou muito meu coração, me dizendo, olha, você realmente está no lugar certo, é para cuidar de vidas, é para chamar pessoas ao arrependimento, é para olhar com os olhos de Jesus, é para tocar com os olhos de Jesus, é para fazer aquilo que ele faria. E aí ontem, mais especificamente comigo dessa vez, depois de servirmos a primeira refeição, que era o café da manhã, eu estava mexendo, né, com os pratos lá para poder retirar os restos de comida, uma atividade muito simples que a gente realiza aqui. E aí tinha um rapaz chamado Eric, né, depois eu fiquei sabendo, o Eric, ele se aproximou, eu perguntei se ele estava aguardando para cortar o cabelo, né, e aí a gente começou a conversar. E ele me falou das dificuldades dele, que ele tinha casa, ele tem família, e ele estava há muito tempo na rua e há mais de 15 anos consumindo crack. E direcionada por Deus eu pude trazer uma palavra para ele. Ele não tem os dedos das mãos, né? Todos os 10 dedos das mãos foram amputados, e ele me contou mais detalhes de como isso tinha acontecido. E nós oramos, foi um momento também de muita contrição, e o nosso objetivo é apresentar Jesus a essas pessoas e também apresentar uma possibilidade para que elas saiam dessa vida, né? E ele se demonstrou muito aberto, está muito aberto ao acolhimento. Então nós já fizemos a ponte para que ele possa passar pela triagem,
que é esse momento em que a pessoa em situação de rua faz, né, uma entrevista com o assistente social, com os psicólogos, que são a nossa equipe técnica aqui na Cristolândia, para que ele possa ser acolhido e iniciar esse processo realmente de mudança. Mas ali, naquele exato momento, eu percebi que o Senhor já estava trabalhando no coração de Érico, né? Eu me coloquei realmente à disposição e falei com ele: olha, eu vou continuar orando por você, persevere, continue vindo, a gente vai ter outras oportunidades de conversar, outros missionários vão ter oportunidade de conversar com você também, e quando marcar a triagem, não deixe essa oportunidade passar. É uma oportunidade que Deus está te dando, e tipo assim, foi um momento realmente maravilhoso e que eu jamais vou esquecer dessa experiência. E espero, de fato, que o Érico seja mais dos muitos testemunhos que a Cristolândia tem contado em todo o país. Amém, em nome de Jesus. Jéssica, hoje a gente sabe que tem muita gente ouvindo, né? Todos os dias tem gente ouvindo a gente do mundo inteiro, né? Eu posso dizer do mundo inteiro, porque são várias pessoas no planeta mesmo, plugadas com a gente no Brasil e fora do Brasil. E aqui no Brasil, em todos os estados tem gente, inclusive aí na Bahia tem muita gente plugada, especificamente em Salvador tem muita gente ouvindo a gente. E o que você, né, que é uma jovem, você tem 27 anos, não é isso? 27 anos. O que você diria, né, para os jovens que nesse momento às vezes tem alguns deles que tem aquele chamado, ou às vezes já sentiram a vontade, o desejo, por exemplo, de passar por uma experiência dessa, de ter, né, a oportunidade de repente ir para um outro estado, ir para o Nordeste, ir para o Sul, ir para qualquer desses desafios dos radicais aí, né, que quando saem para esses desafios, o que você diria para esses jovens que estão ainda meio indecisos, que estão ali, não sei se é de Deus ou não é e tal, o que você diria para eles? Quando eu tomei a decisão de vir para o campo, eu ouvi de algumas pessoas: olha, você é muito corajosa, você é muito corajosa. E a minha resposta sempre era: na verdade, corajoso mesmo é aquele que ouve a voz de Deus e decide tapar os ouvidos, e decide dizer não, né? Decide resistir. Esse é corajoso mesmo, porque ouvir a voz de Deus e endurecer o coração, tem que ter coragem isso daí, para fazer uma besteira dessa. Mas, conversando com outros amigos, né? Eu falo sempre como essa experiência missionária, ela serviu muito para aperfeiçoar o meu caráter antes de qualquer coisa, para moldar o meu coração. À medida que a gente vai se envolvendo com a obra missionária, o Senhor vai tratando da gente de uma maneira assim maravilhosa. Então eu digo para quem está me ouvindo, assim, não deixe essa oportunidade escapar. Não faça essa besteira de endurecer o coração daquilo que o Senhor tem te mandado fazer. Eu acredito muito que existem muitas pessoas que vão ser muito úteis fora do campo missionário, né? Como intercessores, servindo no seu mercado de trabalho, na área que o Senhor chamou para trabalhar. Isso é uma bênção também, ter cristãos servindo em muitas e muitas partes, né, do nosso país, em muitas áreas diferentes. Mas existem muitos que só vão estar realmente com esse sentimento de: olha, eu estou fazendo o que deveria ser feito, quando estiverem aqui, vivendo essa rotina que é intensa, vivendo a vida missionária, servindo ao Senhor de tempo integral, como eu escolhi fazer. Então, se esse é o seu caso, você que está me ouvindo em Salvador, em qualquer parte desse país, não resista, porque isso vai com certeza trazer muito crescimento para você e a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor, aonde quer que Ele te enviar. Muito bem. Jéssica, você estava falando que nesse momento, né, vocês estão voltando por conta da pandemia, estão voltando devagarinho, né? Hoje vocês já estão atendendo, estão conseguindo atender, já trazer 30 pessoas, a um grupo mais ou menos, né, aí de 30 pessoas para estar atendendo já dentro da Cristolândia. O que você identifica hoje, né? Você é arquiteta, não é isso? Então, assim, dentro desse projeto tem profissionais, como você falou, tem profissionais que direto e indiretamente são muito úteis, né, dentro do projeto da Cristolândia e tal. Mas o que você identifica hoje
como a maior dificuldade, né, que vocês enfrentam dentro da Cristolândia, Bahia? Difícil essa, viu, Welber? Mas assim, até esses dias, né, um pré-radical ele até me fez essa pergunta, né, para que eu avaliasse a complexidade do trabalho, as maiores dificuldades e tudo. E eu considero que o que seja mais difícil na Cristolândia é que é um trabalho que os frutos demoram a aparecer, sabe? Sim. Eu acho que a gente vive num contexto muito imediatista, que a gente quer pregar para uma pessoa agora e no dia seguinte a gente já quer que essa transformação aconteça de maneira imediata, né? Como aconteceu comigo ontem, de conversar com o Eric. Sim. E hoje ele já está acolhido, ele já recebeu a salvação de Cristo. Sim. E não é assim que acontece, né? Então é um trabalho onde os frutos demoram a aparecer, demoram para acontecer. Isso eu considero muito desafiador, ter esse trabalho de formiguinha mesmo, de cuidar dia após dia, um dia após o outro. Um trabalho realmente dificultoso nesse sentido. E também um dado que a gente tem sobre os nossos acolhimentos é que 80% das pessoas que nós acolhemos hoje, tanto homens e mulheres, isso não só a nível de Bahia, mas nacional mesmo, vieram das nossas igrejas. Então é um público que a gente atende aqui que conhece muitos dos versículos que a gente cita nos cultos, que já ouviu essa mensagem muitas e muitas vezes, só não deixou que essa mensagem transformasse os seus corações. Então isso eu acho muito difícil, quando você fala com alguém que já sabe João 8:32 de cor, e conhecereis a verdade vos libertará, mas só não permitiu que essa verdade transformasse o seu coração. A gente tem dificuldades também com voluntários, né? Como eu falei, nós estamos retomando o atendimento aos poucos. Então antes a gente tinha um quadro muito grande de pessoas capacitadas tecnicamente ou não para estarem aqui semanalmente cooperando com o trabalho. E aí com a pandemia e as atividades, né, terem sido paralisadas por algum tempo, alguns desses voluntários foram saindo, né, se dispersando um pouco. Então aos poucos a gente tem retomado também, voluntários novos têm chegado. Então mão de obra é sempre muito necessária, é sempre muito importante. Pessoas que se comprometem a estar aqui às vezes uma vez na semana, um sábado, uma quinta-feira, não importa, isso é muito bom, coopera muito com o trabalho da gente aqui. Eu acho que eu apontaria essas como as coisas mais importantes sobre o trabalho na Cristolândia hoje. Sim, até porque a pessoa normalmente ela só vai entender, né, de fato a importância dele como missionário, né, numa instituição, né, num trabalho desse, num projeto desse. Ela só vai entender quando ela tiver um dia lá, né? Porque assim, a gente poeticamente ou vendo a parte romântica da coisa, né, a gente acha lindo quando diz, né, que, por exemplo, aqui nós temos um quadro dentro do programa que o nome do quadro é Vidas Transformadas, né? Hoje, essa semana, a gente está ouvindo a história da Sayonara, que é exatamente isso aí. Uma pessoa começou a fumar maconha lá com 13 anos de idade, uma menina, né? E aí se envolveu com uma pessoa e tal, e a coisa foi evoluindo até ela se transformar numa dependente de crack também. Mas um dia ela conheceu a Cristolândia e tal. Então, assim, romanticamente é lindo, né? A história é linda e tal, não sei o quê. E só que, assim, a gente sabe, ou você, né? Principalmente você que está dentro da Cristolândia, que está dentro desse projeto, sabe que o desejo, a expectativa, a perspectiva, né? O sonho de vocês é que, por exemplo, no caso do nosso querido Eric, né? É que ele já se entregasse, se rendesse hoje. Mas não é assim, né? A gente sabe que muitas vezes, como você falou, a pessoa tem que estar ali sendo ministrada, batendo. Ele às vezes aparece na Cristolândia várias vezes, ou em outro projeto, né? O cara vai às vezes
10 vezes, 20 vezes, para um dia de fato ele alcançar e ter forças para poder se render, para poder deixar o amor de Deus mesmo, né, invadir o coração dele e tal. Só que você só vai sentir, você só vai ter essa experiência se você estiver no local, né? Então assim, não adianta só a teoria, não é verdade? Então assim, eu vejo que o que acontece muito é que a gente percebe muitas teorias, né? Muita gente que fala assim, poxa, é muito legal, é muito bacana, é muito isso, mas a pessoa não vai lá, passa um dia lá, né? E às vezes eu faço até essa pergunta e a grande maioria, se não todos aqui que respondem pra gente, diz que a mesma coisa é a questão do voluntariado, né? Faltam voluntários, né? Então assim, obreiros, faltam obreiros, né? Faltam pessoas comprometidas, né? Você vê, você é uma jovem, você tem aí, você já é graduada, você poderia estar muito bem sonhando, como é normal, é tranquilo, né? Com a tua vida profissional e tal, mas, né? Você, como você muito bem falou, você ouviu um chamado, que vidas são muito importantes, ou até mesmo talvez até mais importante do que os teus próprios sonhos. Só que os teus sonhos não foram esquecidos e Deus sabe disso, né? E aí às vezes a gente fica preocupado achando que, poxa, se eu me enterrar nisso aqui acabou meu sonho. Não, pelo contrário, né? Eu acho que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, e nos alcançam exatamente quando estamos posicionados, né? Eu pelo menos é assim que eu penso, né? Mas hoje na Cristolândia, Bahia, Jéssica, me diz o que vocês, no caso, né, quais as estratégias que vocês têm usado, quais as experiências, né? Apesar de que você está há tão pouco tempo lá, tem só 5 meses, mas já deu para você perceber, eu tenho certeza, o que vocês têm usado na Cristolândia que tem dado certo? Você acha que tem algo assim diferente dentro da Cristolândia que vocês têm praticado, né? Que tem dado certo, que as pessoas vocês têm conseguido obter um resultado melhor, de trazer mais pessoas, ou até mesmo dessa pessoa ser tocada, né, de uma forma mais fácil pelo Espírito de Deus? O que você teria, você já percebeu isso? Teria essa estratégia, vamos dizer assim, que você está compartilhando com as pessoas que nos ouvem nesta manhã? Sim, uma coisa que eu percebo na Cristolândia desde antes, quando eu era voluntária, né, é que aqui a gente realmente trata as pessoas como seres importantes aos olhos de Deus, né? Sim. Aqui é olho no olho, é cuidado, a gente conhece o nome e tem a maior preocupação de lembrar os nomes deles. Sim. E eu imagino que em outras capitais do país isso seja muito comum, de terem, né, grupos, igrejas, até de outras religiões, inclusive, que estão bem preocupados com a ideia de boas obras, de fazerem distribuição de alimentação em determinados pontos da cidade, né? Mas o nosso trabalho, ele não se encerra aí. Não é chegar ali e servir uma refeição, um café da manhã, um almoço, apesar de ser uma refeição maravilhosa e que alimenta essas pessoas fisicamente. Mas a gente quer desenvolver o que a Junta tem falado muito, né, sobre o relacionamento discipulador, né? A pessoa vem aqui uma vez, vem a segunda, a gente lembra do seu nome, a gente senta com eles, bate aquele papo, conversa. E é tão bacana quando eles chegam aqui 2, 3 semanas depois, às vezes, e a gente ainda lembra do nome dele. A gente trata como se ele realmente fosse um amigo nosso, alguém que é chegado. E de fato acaba se tornando, porque nós nos comprometemos a escrever o nome daquela pessoa no nosso cartão-alvo de oração e orar por ela, para que ela retorne mais vezes, para que outras oportunidades surjam. Então isso eu acho muito lindo, porque nós tivemos, por exemplo, em maio, assim que eu tinha chegado, não tinha muito tempo que eu estava aqui, nós fizemos uma programação do Dia das Mães e tinha 8 mulheres presentes, né? Algumas delas em situação de rua e algumas outras da comunidade aqui. E aquilo, por ter um número menor de pessoas, foi tão bom que a gente pôde conversar com elas, né? A gente pôde bater aquele papo. E no dia seguinte a gente foi entregar as quentinhas
e eu sabia o nome daquelas mulheres e aquilo até chocava algumas delas. Sim. Né? Tipo assim, meu Deus, ninguém nunca chamou o meu nome. Eu conheci essa menina ontem e ela já sabe o meu nome. Então isso pra gente é muito importante. É de chegar, é de cumprimentar, é de olhá-los nos olhos, é de ouvi-los também, porque a gente, né, missionário, gosta muito de falar, eu também não sou diferente, mas muitas vezes é só sentar com eles e ouvir aquilo que eles têm para dizer. Isso é muito precioso para nós. E a gente já vê uma diferença muito grande de quando a gente estava lá na ladeira, só servindo refeição, fazendo culto e servindo as refeições. Desde quando a gente retomou o atendimento aqui, nós tivemos muito mais pessoas procurando por atendimento, por acolhimento, procurando pela triagem, desejando ser acolhidas. Então, com certeza, todas essas estratégias, né, e esse cuidado tão pessoal e individual fez muita diferença, Wilber. Sim, muito bacana. Jéssica, me diz uma coisa. Hoje, quais os teus projetos, assim, para a tua vida da missionária Jéssica? O que você almeja? Quais os teus sonhos? Caramba! Eu gostaria muito de poder servir no campo missionário com a minha profissão. Né? Desde quando eu estava estudando, e o Senhor me chamou ainda em 2017, eu estava acho que na terceiro ou quarto semestre do curso, e eu tive aquele momentozinho de crise, né? Senhor, e agora? O que eu faço? Abandono, vou para o campo, concluo a graduação. E quando eu tive a confirmação de Deus realmente, de que Ele desejasse que eu formasse, que Ele desejava que eu formasse, eu sempre dizia para as pessoas que eu não sabia como Deus Ele iria usar a minha graduação e se Ele iria fazer isso também, porque Ele não é obrigado a nada, mas que eu entendia com muita clareza que eu deveria formar. E eu conheço e reconheço como arquitetura e urbanismo podem contribuir, né, na Cristolândia e em outros projetos também. E um sonho realmente meu seria de ainda atuar como arquiteto e urbanista no campo missionário, de participar de algum projeto que fosse relevante para a Cristolândia, Bahia ou para outro estado. Isso, assim, realmente enche o meu coração, porque são duas coisas que eu amo, né? A arquitetura, ela veio antes do chamado missionário, da convocação de Deus, é fato. Mas são duas coisas que enchem o meu coração de alegria. Eu tenho muita convicção de que eu estou exatamente onde eu deveria estar hoje, nesses 5 meses, de que o Senhor realmente me trouxe para cá no momento certo, no tempo certo. E é realmente o que enche o meu coração de alegria, é compartilhar o Senhor com outras pessoas, é discipular, estar junto, estar perto. Mas seria realmente maravilhoso usar a capacitação técnica, a habilidade técnica que eu recebi na graduação para somar de alguma forma com o reino de Deus. Maravilha, então tá aí. A Jéssica, que é arquiteta, e aí então agora você está aí já projetando, planejando como que você vai usar a tua profissão, vamos chamar assim, né? dentro de missões. E você já tem alguma coisa formada em cima disso? Assim, né? O que a arquiteta urbanista, né, pode fazer em prol, vamos dizer, de missões? Você já tem algum projeto pronto, vamos dizer assim, para esta área? Dentro da tua profissão? Olha, projeto pronto, não, né? Mas se a gente considerar que todos os anos a Cristolândia está abrindo novas unidades, existe constantemente também a necessidade de reformas, né? Não apenas aqui na missão, mas nos prédios onde existem os acolhimentos, isso a nível de Cristolândia. Eu acredito que o trabalho do arquiteto ele se faz muito importante, né? Então, com os conhecimentos que eu tenho aqui, sem dúvida isso vai ser possível de ser realizado. Sim. Nos próximos meses, mas projeto pronto ainda não tem.
em andamento isso aí. Por que eu tô te perguntando isso, Jéssica, e tô aqui até mesmo, né, insistindo um pouco na tecla? É porque, assim, você é uma pessoa que tá aí cheia de sonhos, né, cheia de, com certeza, de ideias, você tem também na expectativa, né, de missões e tal. E esse povo, quando senta com você, né, essas pessoas que vivem, né, que estão em situação de rua, ou o pessoal da comunidade, como você muito bem falou, quando senta com você, né, elas também estão ali querendo ressuscitar os seus sonhos, não é verdade? E uma das que a gente, pelo menos nos testemunhos que a gente vê das pessoas que foram resgatadas, a grande maioria delas, claro, elas voltam a estudar, elas voltam a sonhar com uma profissão e tal, mas também tem ali a ideia, né, vamos dizer assim, de também ajudar pessoas que estão, né, em situações em que elas estavam, né? Então, assim, e você é uma jovem que está aí, né? Podemos dizer que é recém-formada, né? E como você muito bem já falou, fala, poxa, como que eu vou? E eu acho que uma das formas, né, que você também vai poder ajudar muito é vender a ideia, né? Ou melhor, de passar para essas pessoas a ideia de que elas podem voltar a sonhar e se formar, né? E voltarem a se apaixonar, vamos dizer assim, por uma profissão, porque todo ser humano tem, não é isso? Todo ser humano tem uma profissão, tem um chamado, vamos dizer assim, não é? Por exemplo, eu mesmo, eu não quis estudar, quis virar radialista. Então, aí assim, mas tô aqui, né? Conversando com a Jéssica, tentando de alguma forma passar para o povo que está aí ouvindo a gente, né? Incentivar o povo a vir também ser um missionário, né? Aquele que tem o chamado. Tem muita gente nesse momento que ouve. E aí a tua geração, Jéssica, ou melhor, os teus colegas, né? O povo que cresceu com você, como é que vê a Jéssica hoje? Fala, poxa, Jéssica, você bem poderia estar em Brasília trabalhando lá num projeto do Oscar Niemeyer, você como arquiteta, e você está aqui como missionária. Você ouve muito isso, não? Na verdade, desde quando eu comecei anunciando, né, aos pouquinhos, as pessoas mais próximas, o que Deus estava colocando no meu coração, por incrível que pareça, Welber, não houve oposição, sabe? Eu imaginei que muita gente ia dizer isso. Eles não falaram para mim, né? Pode ser que alguns tenham comentado lá com outras pessoas e tudo, mas pelo menos para mim ninguém se opôs. Pelo contrário, muita gente dizia, olha, Jéssica, olha, Gel, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, né? Eu não imaginava que fosse agora, confesso para você que eu imaginava que não fosse agora, nesse ano, logo depois da sua formatura, mas eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. E acho que isso que me deixou muito mais feliz também, né? Foi o reconhecimento da minha igreja, da minha comunidade de fé, de que não era simplesmente uma ideia da minha cabeça, né? Não era coisa minha mesmo, só por emoção e tal, mas que era uma vocação que as outras pessoas também reconheciam. Então, sim, ainda tem gente que diz, olha, Gel, mas dá para trabalhar, dá para ser missionário, dá para fazer um projetinho aqui e ali, mas a grande maioria realmente me dá muito apoio, muito incentivo. Inclusive, Welber, a primeira viagem missionária que eu fui, a Operação Jesus Transforma o Acre, a minha equipe era basicamente de senhorinhas, né? E para quem já participou sabe que é muito comum, tem aquelas irmãs que todo ano estão lá. Sim. E foi uma bênção poder conhecê-las, mas eles ficaram espantados porque tinha eu e um outro jovem, o Rian, que é de Itabuna, aqui na Bahia, que estávamos ali. Mas com o passar do tempo, as outras viagens que eu participei, eu vejo muitos jovens se envolvendo cada vez mais. Isso enche o meu coração de alegria mesmo, de saber que a minha geração, que os meus amigos, pessoas próximas ou não tão próximas assim, têm colocado os olhos na obra, né, no campo missionário, e têm podido ser bênção também. Então é isso mesmo. Maravilha. Isso é bom demais, né? E eu acho que o que mais
como é que eu posso dizer? O que mais enche, vamos dizer, um missionário, né? Mais preenche um missionário é quando você começa a ver resultados, né, Jéssica? É quando você, por exemplo, você chega na Cristolândia, você diz assim, que você já sabe o nome de... na Cristolândia não, quando você chega... Aí você falou, eu vi você falando, comentando rápido, você falou que o local aí onde normalmente encontra essas pessoas que estão em situação de rua, o nome é Madeira, foi isso que você falou ou não? É Ladeira da Preguiça. Ladeira. Isso. Eu entendi, Madeira. É Ladeira. Tá, Ladeira. Sim. Então, quando você chega na Ladeira, né, as pessoas já enxergam você como uma moça de Deus, né? E há um respeito, eu acredito que é assim que normalmente eles tratam, né, missionários com uma forma muito respeitosa e tal, até porque eles percebem que vocês de fato querem o bem deles, vocês querem eles, né, numa nova vida, né? E isso é muito... eu acho que é o mais gratificante para vocês, né? Porque quando vocês chegam também, vocês têm essa retribuição de um sorriso, como lá vem a Jéssica, né? Lá vem a missionária Jéssica, lá vem, né, a Jéssica ali com a boca cheia de riso e falando pra gente, né, chamando a gente pelo nome e tal. E isso é bacana, né? Porque eu acho que eles também te recepcionam de uma forma também mais amigável, não é verdade? Verdade. Apesar de que a gente está usando máscara, né? O sorriso não dá pra gente ver com muita clareza, mas o sorriso está no olhar também, nos olhos, na maneira de cuidar, de tratar. Eu acho maravilhoso e muito incrível mesmo como eles têm reverência pelo nome que a gente carrega na nossa camisa, né? Nós estamos aqui com a camisa Jesus Transforma, amarelinha, e eles têm muito respeito por esse nome, o nome que a gente carrega. E nesse espaço de culto também, é muito comum que eles se mantenham reverentes e cuidadosos, porque enxergam aqui como uma igreja, de fato. Tanto que a gente chama de salão de culto, né? Sim. E aí, às vezes, tem algum que quer conversar, tá ali conversando, e o pessoal, rapaz, respeita aqui a igreja, respeita o pastor. Todo mundo é pastor, né? Na Cristolândia. Respeita aqui o pastor. Então isso é maravilhoso, realmente mesmo. De passar nas ruas e a gente tá com a camisa amarela e todo mundo, Cristolândia, Cristolândia. É muito massa. Que legal. Ô, Jéssica, muito bom conversar contigo, viu? Você é muito simpática. Obrigado aí por ter esse tempo, né, disponível para estar aqui junto com a gente, conversando nesta manhã, compartilhando um pouco aí da tua experiência, um pouco da tua vida. E eu queria que você trouxesse então para nós aí as tuas considerações finais, né? Se quiser acrescentar alguma coisa, inclusive, né, sobre o assunto de missões, se você quiser acrescentar alguma coisa às pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã também, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, e agradecer a você, o Elber, também por ter conduzido esse tempo. Foi realmente maravilhoso. Estava um pouquinho nervosa no começo, mas à medida que a gente vai conversando, né, vai ficando mais à vontade. Sim. Então foi muito bom, agradeço muito de poder estar aqui. Eu quero agradecer a minha equipe também, Cristolândia Bahia. Tem alguns que estão ouvindo. Aqui a gente está na agitação do dia, das atividades, mas tem uma galera que está ouvindo. Sim. Aos meus amigos e irmãos, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, onde eu compartilho as notícias do campo, pedidos de oração. Que bacana. E eu compartilhei com eles sobre que eu estaria aqui hoje, né, esse convite. Então, mandar um cheiro baiano para todo mundo que está aí ouvindo. E agradecer mesmo, louvar a Deus por esse tempo aqui. Tem sido de muito crescimento para a minha vida. E aproveita, Jéssica, reforça o convite aí para os que estão nos ouvindo e ainda estão indecisos em relação ao seu chamado. Inclusive, até o dia 18 de agosto está aberta a nova turma do Radical Cristolândia, né? Vai até o dia 18 de agosto as inscrições. Então, se você quer fazer a diferença para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, o convite está feito. E, na verdade, não é uma convocação minha, é uma convocação do Senhor Jesus. Ele diz para que a gente vá para toda a criatura e pregue o evangelho. Eu gosto muito de uma frase da missionária Sofia Miller, que eu compartilho sempre. Ela diz que
quando ela foi perguntada sobre como tinha sido a sua experiência de chamado, de vocação, ela diz: eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E a ordem do Senhor Jesus já foi dada à sua igreja. Se você é um crente em Cristo Jesus, essa ordem foi dada a você. E se você deseja cumprir essa ordem, servindo ao Senhor entre os mais vulneráveis, a Cristolândia está aí, orando por obreiros para essa seara. E que Deus abençoe a cada um. Eu espero vocês aqui para servir conosco na Bahia ou em qualquer lugar aonde o Senhor os chamar. Maravilha. Jéssica, tem algumas pessoas que não são da Convenção Batista, são de outras denominações e que ouvem a rádio. Como que elas fazem para poder se inscrever aí? Você tem esses dados aí? Como é que a pessoa faz para se inscrever, para ser um radical? É preciso enviar um e-mail, né, para a coordenação do Radical Cristolândia. E aí, essas informações todas vocês podem encontrar lá no perfil do Instagram de Missões Nacionais, tem uma imagem com divulgação, buscando essas informações, para que ao enviar o e-mail, esses coordenadores te mandam todos os formulários e documentos que precisam ser preenchidos e lidos para fazer a inscrição. É mais ou menos por aí. Maravilha. Então, quero te agradecer pela tua participação, que Deus continue te abençoando, que os teus sonhos, os teus projetos, em nome de Jesus, possam se tornar realidade. E em breve eu quero ter você mais uma vez aqui junto com a gente, para estar contando aí, né, por exemplo, qual foi o desfecho lá do Eric, né? Com certeza os nossos intercessores de plantão que também nos ouvem aqui, tem muita gente que é de oração, que está ouvindo a rádio aqui nesse momento, que elas possam também estar anotando o nome do Eric, né, para que em breve nós possamos estar ouvindo o testemunho do Eric junto com a Jéssica do lado dele aí, né, e o nome do Senhor sendo exaltado mais uma vez. Jéssica, até a próxima então. Tchauzinho. Valeu, obrigado. Como diz você, um cheiro baiano para todo mundo que está ouvindo a rádio. Cheiro baiano. Bom demais. Obrigado, querida. Muito bem, então conversamos aí com a nossa querida e simpaticíssima Jéssica Santos, diretamente de Salvador, Bahia. Na nossa quarta missionária, que volta quarta-feira que vem, claro, com mais um desafio para mais um missionário que vai estar aqui com a gente, conversando, né, um pouco mais aí sobre missões, né, sobre missões nacionais. Então, se você quiser saber mais como é que você faz para ser um missionário, né, você pode acessar também o site de missõesnacionais.org.br. Corre lá, acessa, quem tiver mais interesse em saber como ser um voluntário, por exemplo, né? A Jéssica falou que uma das maiores dificuldades aí das cristolândias que estão espalhadas pelo Brasil, e não só a Jéssica, outros missionários também falam muito, que é a questão do ser um voluntário. Você não precisa ser aquele missionário que vai estar ali 24 horas, não, mas você pode, por exemplo, doar uma quinta-feira, uma segunda-feira, um domingo, um sábado, entendeu? No mês, na semana, a hora que você aparece ali, meu irmão, você vai ser muito útil. Então você pode ser um voluntário semanal, 1, 2, 3 dias na semana, vai de acordo, um período, por exemplo, do dia, você pode estar ali junto com os missionários, de alguma forma você vai ser uma mão que vai estar ajudando muito. Para você saber mais sobre isso, missõesnacionais.org.br, entra lá e você com certeza vai ser muito útil no reino de Deus. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.